acho que era isso. O primeiro de todos, o documentário que foi da CNN, né, que chamava Weed, era de uma criança lá dos Estados Unidos, que a mãe, procurando também um tratamento, ela tinha uma síndrome epilética relativamente rara, né, que a gente chama de síndrome de Dravet. Ela tinha 300 convulsões por semana, né? Então, assim, ela começou a perder a condição de falar, de andar, e aí essa mãe, ela começou a procurar alguma alternativa e descobriu, né, remotamente lá em 2012, onde a temática não era discutida, um pesquisador, um cultivador que já tinha experiência, né, remontando aí a medicinas milenares, antigas, chinesa, hindu, a utilização da planta full spectrum. Na verdade nem tinha se isolado ainda esse CBD, para poder fazer o tratamento dessa criança. E mais ou menos em 2, 3 meses a criança regrediu para três crises semanais. Né? Charlotte Figi era uma criancinha de 5 anos, então isso foi o grande boom que trouxe toda uma discussão sobre esse assunto. As mães viram ali um potencial, né? E aí que é evidenciado, né? Porque é realmente contra o que a gente fala, né? Contra provas, ele é difícil, né? O negócio estava sendo validado. E começou, então, nos Estados Unidos, ainda com muitas restrições, eu acredito que é um tema, a gente ainda vai falar sobre isso, né? Mas que ainda, apesar de ter muito se avançado, ainda gera algumas questões. Então, começou nos Estados Unidos e depois foi difundindo... isso daí para o grande público. Né? Essa terapia ela vem muito antes, né? Isso daí é uma terapia milenar, né? Os primeiros escritos remontam aí a 2.700 anos antes de Cristo, né? Um imperador chinês, né? Um manuscrito médico onde eles usavam para tratar reumatismo, malária. Então, a partir dali foi o primeiro manuscrito, e isso, né, tem no mundo inteiro. Na Grécia tem, na Inglaterra, quando colonizou a Índia, né, conseguiu ali vários manuscritos, e vários médicos ingleses começaram a utilizar. A Índia, né, os Vedas, né, livros antigos, tudo já aparecia o nome da cannabis como tratamento, como uso religioso. Então, assim, é uma terapia milenar. Só que a gente começou a desvendar, desbravar isso muito recentemente, na década de 60. Né? Um professor, um físico búlgaro israelense, professor Rafael Mechoulam, que é titulado pai da cannabis medicinal, ele conseguiu, porque como é um extrato vegetal, é uma planta, e essa planta é proibida em grande parte do mundo, e na década de 60 muito mais. Então era muito difícil você ter o extrato para poder produzir ciência, fazer pesquisa. Então ele testar isso, né? Exatamente, ele muito sabiamente, né, com o seu nome, né, ele já tinha um nome bastante importante no cenário das pesquisas lá em Israel. Ele conseguiu, com o departamento de polícia de Israel, uma amostra de uma apreensão de haxixe na época. Assinou lá, né, uma autorização. Corajoso, ousado, né? Levou esse haxixe para dentro do laboratório e conseguiu isolar primeiramente o CBD, e depois ele conseguiu isolar o THC, que são 2 fitocannabinoides da planta cannabis sativa. Então, esses 2 fitocannabinoides, eles deram, né, início a toda uma pesquisa. A curiosidade dele era assim, as pessoas fazem o uso adulto da cannabis, né, há muitos anos, né? Então, ele queria estudar o porquê que cada um tinha um efeito fazendo uso da mesma planta. Um ria muito, o outro chorava, o outro ficava introspectivo, o outro tinha uma ecolalia, falava muito, o outro tinha uma fome desesperada, o outro tinha uma inapetência. Então, assim, ele queria saber como que um composto de uma planta podia agir de forma tão
diferente em várias pessoas. Então, ele conseguiu isolar isso e fez um experimento dentro da sua própria casa. Ele chamou um grupo de amigos sem avisar nada, pediu para a esposa dele. Gente, isso a gente está falando em qual? Na década de 60. Olha aí, ousadíssimo. Colocou Qual ali, que é o nome dele? Rafael Mechlan. Gente, maravilhoso. Tá vivo corajosíssimo. ainda. Então ele fez A esse mulher topou. Fez um doce, né? Fez brigadeiro, um bolo. E aí serviu para os seus convidados e fez esse experimento e aí começou a fazer essas análises, né?